A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade para cantar quão grande é o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é. Como poderei dizer que Ele é tão grande, 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 grande é este Deus, aleluias, que é nosso. Descobrimos a tempo para viver essa grandeza de quão grande Ele é. Dizer até aqui nos ajudou. O laço partiu e escapou. Aleluia. Muitos poderiam não estar aqui dizendo essa palavra. Porque o Senhor nosso Deus enviou teu Filho como um cordeiro imolado, como está nas Escrituras, falo pelo profeta, para que fosse ali levado, esmiuçado, para que pudesse nos dar com resgate a minha vida, a sua vida. Então Ele é o Rei dos Reis, é o que anda sobre as águas, Ele é o Senhor dos exércitos, imbatível, tremendo, e anda em cima do mar. Amém? Eita, hoje eu repetiria várias vezes, quão grande és tu, Senhor. Como todos nessa terra vai dizer, quão maravilhoso é o Senhor, quão grandioso és tu, o nosso Deus, paciente. Tu sabes o que anda realizando por você. Tu sabes como foi que você chegou até aqui. Você que está aí, você sabe por que você está nessa situação hoje. Porque quão grande é o Deus que tem na sua vida. Você sabe que até mesmo com perseguições, infortúnios, e você está aí o quê? De pé. Tu sabes. Tu sabes que todas as conquistas que te deu foi Ele. Tu sabes que quão grande Ele é na sua casa, com a sua parentela, com a sua possível família futura que Deus já escreveu no livro da vida, chegando, aleluia. Jesus é bom. Jesus é bom, amém? Tá com suas espadas aí, porque quão grande é o nosso Deus, viu? Maravilhoso é. E Ele faz coisas extraordinárias. É o que eu estou olhando para a outra espada, a digital, certo? E a gente vai falando da grandeza do Senhor, porque se fosse dizer quão grande esse Deus, Ele fez por mim. Ele fez até expulsar caixa eletrônico, dinheiro para me ajudar. Eita Jesus, não tinha como, mas Ele fez. E veio no momento para estabilizar uma situação que tinha que ficar corretinha, com impostos. Quão grande esse é Deus, quão maravilhoso Ele é. Então cantarei quão grande o Senhor faz com sua vida. Amém? Porque o Senhor é bom. Graças a Deus. Eu estou com minhas espadas aqui. Eu estava somente arrumando aqui. E pra gente já, em nome de Jesus Cristo, faz um coração para Jesus. Diz para Ele quão grande Tu és na minha vida. Meu Deus. Te deu o único filho Teu para vir à terra, sendo homem e sendo Deus, para me salvar. Quão grande eu amo o Senhor. Meu Deus, imperfeitamente como o Senhor me fez, mas para o Senhor que é perfeito. Quão grande é o maravilhoso Deus. Quão grande Ele é. E todos hão de ver, todos hão de ver como foi com Abinadab, que as coisas excepcionais do ordinário para o extraordinário só foi possível porque a arca ficou lá. Deus vai fazer em mim e na sua vida. Amém? Graças a Deus. Vamos para Josué. A batalha, Deus parou só para Josué. Para você não vai vir essa situação para ser resolvida. Você com o seu entendimento humano, que você não consegue entender nada, achando que você está fazendo certo. Mas o mundo às vezes prepara um esparro. Ele prepara alguns esparros para a gente pensar que está certo. Amém? E hoje a gente vai ver isso de uma forma extraordinária pela palavra. Certo? Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus.
A partir do versículo 8, graças a Deus. Olha só, tá aqui. Que diz assim. Vou ler aqui perto para vocês. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá, até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente, quando todos tinham acabado de atravessar. Aleluias. A arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Amém? Passaram para o outro lado, diante do povo. Esse é o Deus quão grande Ele é. Irmãos, hoje, entender que você vai cantar, todos irão te ver, quão grande é o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Pega aí que a chapa ficou quente. Deus está mandando dizer que pode ter gerações, o tempo pode... Aleluia, e tem mãos. Fizeram essa pergunta. Aquele que Deus levantou como minha família. Levantou e Deus tem mãos? E Deus grandemente está trabalhando dentro dele. Eita Deus, é um varão de guerra. Glória a Jesus. Amém? Graças a Deus. Fé são aquelas coisas que não são vistas pelos meus olhos nem pelo teu, mas que elas já se concretizaram. A passagem de hoje, a palavra do Senhor de hoje, é quão grande mesmo, quão maravilhoso Ele é. Porque atravessar o mar com luta e estratégia é muito mais difícil do que ganhar presente como foi atravessando o Mar Vermelho. Quando Moisés tirou o povo do Egito a mando do Senhor, mas teve peleja. Endurecimento de Egito, do faraó, teve peleja. Mas bateu as águas, ela se abriu, a ordem do Senhor Deus colocou para o cajado de Moisés e tudo se fez e o povo atravessou com tranquilidade, o inimigo foi se inundando em suas costas, eita glória, eita Deus. Atravessar para o outro lado, com a segunda ordem, com o aconselhamento, o direcionamento de Deus, conforme Moisés falou para Josué, o seu aprendiz, que nem sabia que era aprendiz. Oi, Jesus, Deus prepara coisas para estar colado junto, sem uma comunhão. Pessoas são juntadas com propósito para estar unidas. E quão grande Deus realizar feitos quando se tem dois. E o terceiro é Jesus. Eu não sei o que se trata, mas Deus, eu pego a minha porção, é grande. Então, a semelhança do Mar Vermelho é que foi a travessia para viver o sobrenatural do outro lado das margens. Mas a particularidade do Jordão é que trouxe força coletiva. Não ficou no fácil, que Deus, quando quer dar uma benção fácil, Ele dá uma benção e não explica para ninguém porque deu benção daquele jeito. Mas quando Ele também traz uma ordenança com dificuldade, entrega e sacrifício. Eu não sei que tamanho eram as pedras. Aqui diz que eram 12 pedras, uma ficou no acampamento e a outra conforme a quantidade da tribo de Israel. Onde no afode dos sacerdotes tem 12 pedrarias, cada uma de uma cor: jaspe, esmeralda, rubi, aleluias, e tantas outras. Topázio, turquesa, aleluias.
Deus vai ver a grande da preciosidade de Deus em sua vida. E aqui diz é coletivo. Sozinho não se vence. É coletivo. As empresas grandes entenderam isso, hein? Que pratica ESG. Faz fusões. Elas se unem. Parcerias pedindo a Deus direção para serem feitas. Então, sozinho, foi uma travessia de dor. Porque eu não sei que tamanho eram essas pedras. As escrituras não diz se essas pedras com o tempo as margens levaram. Mas o memorial do ato profético, ele foi feito e é de memória, está até hoje. Qual é o israelita que não tem até hoje, que adentrou a terra da promessa, sem ter feito um esforço coletivo? 1 mais 1 são 2. E Deus está falando comigo também nessa manhã. Quão grande Ele é. Porque Ele faz coisa excepcional. Mas com a nosso braço somente, ou talvez nem somente, sem Ele, não tem saída não. O inferno prepara coisas bacanas, bonitas, achando para você entender que é certo. Que é o melhor para mim ou para você. Mas quando Deus entra em um projeto, um propósito, não tem homem que desmanche na terra. E havia um propósito aqui. Não teve nada que impedisse que seria Josué que atravessaria, levaria, ia para a terra da promessa. Mas aqui disse foi trabalho. Foi trabalho. Olha, irmão, eu quero dizer um negócio para você que até eu tô querendo entender, mas Jesus nem precisa me dizer nada. Porque eu não me ouso fazer perguntas muito ao Senhor. Eu me sei meu tamanho. Que tamanho eu nem sei que tenho. Mas o tamanho maior é o grandão da Galileia. Que deu ordenanças a Josué. E Josué não estava sozinho. Eu e você não estamos sozinhos. Mas Deus disse, um cordão de 2 dobras. A terceira dobra é Jesus. É muito mais forte, ela não se rompe. Ela fica de pé. E se acha na trajetória não ganhamos inimizade, desagrado, ciumeiras. Mas você ama. Há um Cristo Rei que lhe ensinou a amar uns aos outros. Mas dizer só uma palavra. O milagre dependia de aliança. O milagre depende de uma aliança. E essa aliança Deus formou com o seu povo. E eles se uniram. Deus fala de união. Para atravessar as margens, sair das margens e atravessar o rio para adentrar na promessa. Porque Deus se agrada quando nós ambicionamos coisas. Deus se agrada quando a gente quer situações. Porque Ele quer ver o melhor para o seu filho e sua filha. Mas essa aliança só foi possível quando cada um carregou a pedra. E uma coisa ficou na minha cabeça, o que o Espírito não deixou aqui. Para ficar para mim e para você aqui. Não temas. Atravessar para o outro lado da margem. Atravessar com as águas se abrindo. Com sacrifício. Dói. Então, abraça o sacrifício para que você atravesse essa margem e todos vão quão grande é o teu Deus em sua vida. E essa frase ficou na minha cabeça. Atravessar com sacrifício. Foi assim aqui. Atravessar com sacrifício. E Deus sabe que você, a ordenança de santidade já está em seu coração. Tem muitos aqui que são benevolentes, abençoados de Jesus. Que não precisa passar por tantas situações para poder entender os desígnios do Senhor. Que Deus abençoa. Tem pessoas que nem conhecem tantas transgressões como um dia eu vi. E que para que eu possa dizer para você que Deus restitui. Ele limpa. Ele lava. Ele coloca nova. Odres novos.
E o vinho dentro desses odres. E o azeite é o Senhor que derrama. Quando eu e você atravessa com dor e gemido. Mas essa travessia, ela tem vitória quando você une a uma aliança, a uma união. Sozinho, carregando as pedras, vai ver um monumento grande, não. Atravessar esse Jordão é carregando as pedras difíceis. E aí, o cordão de 2 dobras fica muito mais forte para poder carregar as pedras. E você dá sorriso, dá dia da vitória. É o que Deus falou para mim. Atravessar com sacrifício. E foi diferente o milagre. Miraculoso foi. A particularidade é que as águas se abriu. Os pés do sacerdote tocou este rio. O movimento aconteceu. Cada passo que Deus deu direção a Josué. E o povo envolvido, quer dizer, união. União. E chegou do outro lado da vitória. Amém? Graças a Deus. Sacrifício, sim. Não é fácil. É com sacrifício. Mas sozinho, Deus diz, sacrifício. Precisa todo mundo trabalhar para entrar na promessa. Uma vez Deus pode liberar, outra vez tem que trabalhar todo mundo para entrar na promessa. Esse é o quão grande é o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Tem chaves que Deus libera com sacrifício e entender que sozinhos não conseguimos. E Deus é tão maravilhoso que uniu o propósito com Josué. Aprendeu com Moisés. E o povo obedeceu Josué e fez união, unção da união para atravessar. E você vai ver coisas lindas. Amém? Obedecendo ao Senhor. Não é do braço forte nosso. É Jesus dando a direção. Cantarei quão grande é nosso Deus. Amém? Graças ao Senhor, nosso Deus dos exércitos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. A glória a Deus por vida. Faz um coração para Jesus. Hoje é um dia especial que você vai declarar em Deus as pedrarias da preciosidade na sua história. Mas Deus quer que você ouça a voz dele e obedeça. Eu não sei, para cada parte eu pegar uma porção de obediência. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus.